Olá, pessoal. Eu sou Emerson Cavalcante e esse é o nosso estudo do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, o V de Jesus. Nosso convite para as redes sociais, seja a página do Facebook ou o canal do YouTube, basta digitar NEP V de Jesus. No caso do canal do YouTube, onde há uma playlist com cada um dos episódios do nosso estudo, basta você acionar o sino de notificações depois de se inscrever e receber os vídeos das atividades semanais do NEP. Aqui às segundas-feiras o nosso estudo está centrado no Novo Testamento, em especial nas cartas de Paulo, com destaque para a carta de Paulo aos Romanos, a nossa série Romanos verso a verso, que alcança hoje o capítulo de número 4, o verso de número 3, no nosso episódio de número 101 da série. Nessa nossa sequência, como já mencionei, o estudo é feito em cada um dos versos. Verso a verso, nós vamos meditando nessas reflexões preciosas que Paulo deixou na carta aos Romanos, direcionando esse ensino para a cristandade, inicialmente para a comunidade cristã em Roma, que lhe dirigia algumas dúvidas, tinha algumas situações que demandavam do apóstolo reflexão. Ele escreve então a carta, não só para se apresentar, ele que desejara ir a Roma, conhecer essa própria comunidade, e até então não lhe fora possível, ele chega inicialmente através desta carta. Esta carta, ela é fundamental para o entendimento da própria mensagem do Evangelho, aquela que Paulo mesmo diz que não recebera de homem algum, mas do próprio Jesus Cristo. Ora, o doutor da lei Saulo de Tarso, que fora impactado pela presença de Jesus, o Cristo ressuscitado na estrada de Damasco, é o mesmo que declara isso na carta aos Gálatas, que não receberam o evangelho de homem algum. Portanto, não é uma reflexão de segunda mão. Não é alguém que sentou-se com Paulo e falou: "Ó, Paulo, o que a gente ensina é assim, assim, assim. Pode reproduzir a partir daqui." Não. Paulo está dizendo que aquele Jesus que lhe aparecera na estrada de Damasco para lhe perguntar: "Saulo, por que me persegues?", que declara a Ananias, que depois vai curar a cegueira de Saulo de Tarso, de que aquele homem, Paulo, era um instrumento, um vaso escolhido, que ele sofreria muito em seu nome. Isso de fato se cumpriu na vida do apóstolo. Aquele que medita em torno desses temas e que nos traz a carta aos Romanos, não fez como alguém que se senta para escrever sobre um determinado assunto de sua preferência. Não. Estamos tratando, olhando para textos, pensamentos, expressões de um homem que viveu em profundidade essa mensagem transformadora. Vidas impactadas pela presença do homem de Nazaré. Ele que é a expressão exata do ser de Deus, expressão do próprio Paulo, já na carta aos Hebreus. Este que é a imagem do Deus invisível, como ele declara em Colossenses. Ele, como o próprio Jesus viera nos dizer, ele, o Pai, é um só. Perfeita e integral comunhão. O que Jesus nos diz é o que Deus diria a nós se estivesse revestido de um corpo físico mortal como o nosso. Mas ele é Deus. E Deus não tem expressão corporal, física, mortal. Mas pela sua imensa graça e amor nos enviou o seu Filho bem amado. O nosso irmão, que conhece o caminho, que jamais se apartou dele, se manteve fiel, junto ao Pai, introjetando e expressando o seu amor. E é por isso que Jesus é tão diferente na história. É por isso que ninguém viveu integralmente tudo o que ensinou como Jesus viveu.
E é por isso que ele é o referencial de todas as épocas, de todos os séculos, dentro e fora do tempo, a nos encaminhar para a eternidade. Como ele próprio dissera, eu vou, eu me vou, mas vou os preparar um lugar. As etapas progressivas e a doutrina consoladora nos revela isso. Passamos dos mundos primitivos para mundos de provas e expiações, onde nos encontramos ainda em transição para um mundo de regeneração. Nos planos regenerativos teremos o alcance dos mundos bem-aventurados ou felizes. Mas a etapa não se encerra aí. Alcançaremos por fim os mundos celestes, puros, em que a perfeição nos é revelada sem véu, e não mais sujeitos às prisões do mundo corporal, poderemos expressar plenamente aquilo que Jesus chamava de vida eterna, a vida plena e abundante do Espírito, da onde viemos e para onde retornaremos. Nessas reflexões de Romanos 4:3, retomamos aqui o importante tema da justificação pela fé, não na abordagem teológica, mas na abordagem do próprio Evangelho. Portanto, no contexto da Boa Nova, no contexto daquilo que Paulo está dizendo para a comunidade cristã em Roma e, portanto, para cada um de nós de forma atual. Vamos olhar o verso 3, capítulo 4 da carta aos Romanos. Estamos nessa sequência, né? Como eu disse, o episódio número 101, os anteriores, vem tratando dentro do seu contexto cada um dos versos. Se você tiver aí a sua tradução física, esteja à vontade para consultá-la. Se não tiver e quiser acompanhar através da nossa leitura, tradução de João Ferreira de Almeida, para informar, mas outras traduções muito boas estão disponíveis para a nossa reflexão. O verso é o seguinte: pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Vamos pensar aqui que esse verso é fundamental, né? É importante, nos traz todo um contexto anterior que tem a ver também com a primeira revelação, também com o chamado Antigo Testamento. Eu faço menção aqui a isto, porque essa é uma pauta que reiteradas vezes nós temos tratado, né? Essa interconexão, a unidade da revelação divina. Então, da mesma forma que não adianta eu isolar esse verso 3 do capítulo 4 da carta aos Romanos e tratá-lo de forma à parte e lançá-lo para um contexto totalmente diferente, eu tenho que entender que Paulo está declarando isso depois de ter explanado para a gente de que forma, de que maneira nós nos reajustamos com Deus. Quem tem acompanhado aqui a nossa série, Romanos verso a verso, tem presenciado como em cada um dos episódios eu reforço essa questão. Porque sem entender isso, amados, não entenderemos o Evangelho. Nós temos uma situação emergencial para resolver. Eu e você, todos nós, olhando para o planeta, a nossa casa, né, o nosso quintal onde nos encontramos, que é o planeta Terra, nós temos um seríssimo problema de relacionamento com Deus. E não foi ele que criou o problema. Fomos nós. Essa, por assim dizer, é a má notícia. De forma livre, deliberada, voluntária, eu e você optamos por rejeitar a lei divina, rejeitar o caminho de sabedoria, de harmonia que essa lei nos traz, acreditando nós, por orgulho, por egoísmo, por vaidade, por cobiça, por maus sentimentos que nós mesmos alimentamos dentro de nós, rejeitamos isso e tentamos criar um atalho, uma via extra. E por isso nós chamamos o pecado, erro do alvo, desvio do caminho,
de extravio. Ao criarmos essa via extra, é claro, embora a gente relute para aceitar isso, é claro que isso não tem como dar certo. Eu abro a questão 614 da obra O Livro dos Espíritos, trazido pelo codificador Allan Kardec. Os instrutores da equipe do Espírito de Verdade nos diz que a lei natural, que a lei divina é a única possível para a felicidade do homem, e que o homem não é senão infeliz quando dela se afasta. Não é esta exatamente a questão? Nós não cremos, nós não demos a devida confiança ao que essa lei faz por nós e em nós. Então, espera aí, tem um outro caminho. Repetimos simbolicamente aquilo que se encontra na parábola do filho pródigo. Pedimos a nossa herança, representada pela nossa inteligência, capacidade de discernir e de fazer as coisas, e fomos para o mundo. Ir para o mundo aqui, no sentido de realmente buscar aquilo que não é nosso. Pelo menos não da forma como nós desejamos que seja. De forma egocentrada. Em nós, por nós e para nós. Ou para o nosso pequeno grupo. Não. Como lá na parábola do filho pródigo, ao final, para o filho que ficou na casa e também cobra do pai os benefícios, o pai diz: tudo que é meu é teu. E sempre foi isso. E nós ignoramos. Paulo olha aqui para essa situação e compara com o primeiro dos patriarcas hebreus, Abraão. E lembrando, em Abraão, gente, não tinha sequer a lei de Moisés, não tinha decálogo, não tinha texto escrito. Em tese, não tinha nada firmado para se crer. Mas a afirmativa é que Abraão creu. Abraão teve fé. Abraão foi fiel. Uma promessa lhe foi dada de que ele teria o filho da aliança. Depois viera a ser Isaque. O texto no Antigo Testamento, em Gênesis, diz que Deus pede o sacrifício de Isaque. O próprio Abraão pega um punhal para fazer isso. Mas ele sabia que Deus cumpriria a sua promessa. E cumpriu. Abraão não precisou sacrificar o seu filho Isaque. O seu filho deu uma linhagem, uma descendência, que deu sequência aos demais patriarcas. E a primeira grande religião monoteísta do planeta se implantou na Terra, iniciando o processo pedagógico que culmina com a presença de Jesus a cumprir toda a Escritura e os profetas. E a promessa de Jesus, ele rogaria ao Pai. Esse Pai nos enviaria um Consolador. Esse Consolador relembraria ele e nos ensinaria as demais coisas. A aplicação e desenvolvimento da doutrina do Evangelho. Este é o Consolador. Esta é a doutrina que chamamos de doutrina espírita. Porque ela é a evocação do próprio pensamento do Cristo, representando a expressão de Deus para os seus amados filhos. E o faz de tal forma, de tal maneira, que nos justifica, nos reajusta com Deus, nos perdoa em nossa própria consciência, a reativar em nós esta filiação. Abraão creu em Deus. Isso lhe foi imputado, ou seja, lhe foi atribuído. Não era dele, mas foi atribuído a ele uma justiça que pertence a Cristo. Ele é o justo por excelência.
Ele implanta, inaugura na Terra um novo estado de ser humano. E é dessa mentalidade que nós nos vinculamos, nos alimentamos, introjetando em nós, pouco a pouco, essa imagem e semelhança ao homem de Nazaré. E quando adentramos esta via, e adentramos com a verdadeira fé, que é indicativo de fidelidade, cumprimento consistente desse novo modo de ser, de estar, de pensar, de nos relacionarmos no mundo, de fato, a justificação se dá. O perdão não é da boca para fora. O perdão é de dentro. Nos sentimos novamente recolocados nessa dimensão de filhos amados de Deus, formando uma grande família. Sim, somos uma comunidade de espíritos imperfeitos, mas se somos também uma comunidade de espíritos arrependidos e com genuína fé, somos justificados e nos é, como fora a Abraão, imputado, atribuído a nós como justiça esta condição. Então, quando Deus olha para nós, não olha o nosso estado atual, que muitas vezes, de fato, não representa o que devemos ser, mas olha para o que estamos destinados. E todos estamos destinados à perfeição relativa à condição humana, como o próprio Jesus dissera. Sede perfeitos, como perfeitos. Perfeito é o vosso Pai celestial. Diz a Escritura, creu Abraão em Deus. Isso lhe foi imputado como justiça. Como justo é Jesus, o Cristo. Romanos 4, verso 3. Essas foram as nossas reflexões, amados. E deixamos aqui para vocês. Possa fazer aí a sua reflexão própria, se assim desejar, deixe o seu comentário, deixe o seu questionamento. Interaja conosco, leve adiante este vídeo para que possamos alcançar o maior número de pessoas, representando dessa forma a intenção de que o Consolador prometido por Jesus cumpra a sua finalidade. De poder, então, relembrar as palavras do Mestre, nos instruindo, nos orientando sobre as demais coisas. Nessa sequência, portanto, fica o convite, gente. Redes sociais, página do Facebook, canal do YouTube, basta digitar lá NEPV de Jesus. Vocês encontrarão numa playlist perfeitamente ali organizada pelo nosso amigo Paulo Marzanati, os episódios da série Romanos verso a verso, a carta de Paulo aos Romanos à luz da doutrina consoladora. Eu sou Emerson Oliveira Cavalcante e deixo aqui para você o meu voto de paz, de luz, de muita sabedoria. Que Deus os abençoe até hoje, gente. Até a próxima. Até breve.